Milena, Oi. Vamos começar. Podemos Pode começar, falar. tá? O Evangelho, capítulo 20, item 5, por favor. Capítulo 20, item 5. 5. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Felizes os que houverem dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Pois o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça. O Senhor, porém, lhe dirá: por que implorais graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que não vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de amparardes? Porque suplicai graças, vós que buscastes as vossas recompensas nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem os salários dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Vamos já fazer nossa prece? Isso. Então, nós vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos, silenciando as nossas mentes, nos destacando de todas as agitações e os pensamentos que possam, nesse momento, nos tirar nossas concentrações, para que em um clima de serenidade e consciência, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade que nos é oferecido de nos encontrarmos entre corações amigos para ampliar, estudar e compreender a ciência da criação. Agradecemos aos mentores espirituais, amigos queridos que nos envolvem, que nos intuem, por esta oportunidade e sustento desses encontros. Que possamos perceber a visita de cada um em nossos lares, nos despertando as consciências, nos direcionando para umas profundas reflexões, assim como as amigas queridas do Brasil irão nos propiciar no dia de hoje. Que esse estudo possa encontrar lugar
em nossos corações e nossa mente, para uma profunda compreensão. E assim, agradecidos, damos por iniciado o encontro de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar nossos estudos, né? Hoje nós vamos estar vendo esse capítulo 4, né? Que é o Iniciando o Ataque. Então, a gente viu lá no final do capítulo 3, nós vimos que a importância do horário do médium, do trabalhador da casa espírita. Todos estão me ouvindo? Sim. Tá. A importância do médium e do trabalhador da casa espírita, dele se preparar para dormir, o quanto isso é importante. Você vê que o benfeitor da casa, ele passou a mensagem utilizando o momento do sono, né? E por mais que eles não tenham entendido na íntegra, porque tem lá as questões mesmo do entendimento, e nós temos uma obra que é Instrução dos Espíritos, volume 2, é uma coletânea de mensagens e instruções dos benfeitores aqui do Leon Denis. Eu até te passei o PDF, né, Milena? Uhum. Justamente para isso, porque tem muita informação ali para conduzir, para ajudar o trabalhador na casa espírita. Então, uma delas é um estudo muito bom de Dr. Erma, do Espírito Erma, em relação a essa questão do sono. Eu estou fazendo um resumo rápido do final do terceiro capítulo, que foi da semana passada, né? Porque essa informação que o Espírito Nora traz para a gente. E fazendo a conexão com a instrução de Dr. Erma, justamente isso, está lá no volume 2, depois, se você quiser dar uma procurada, ele avisa os médios que os médios precisam se preparar para dormir, que nós possamos evitar essa coisa, lógico, um dia ou outro, mas evitar ter uma rotina de dormir muito tarde, porque eles têm toda uma programação, todo um horário para já ir utilizando dos médios da casa para esses médios serem conduzidos com eles, com esses benfeitores, para receber essa instrução, exatamente como é relatado por Nora, da forma que Castro e que Jael receberam. Então, em vigília, em estado de vigília, o Castro entendeu aquela reforma, aquela questão, ele interpretou como rachaduras, e essa rachadura ele viu como uma coisa materializada, ainda pensando muito como como humano encarnado, e ele pensou em fazer reforma. Estava conversando com o Walter um dia desse, e Walter lembrou o que aconteceu também com São Francisco de Assis, né? E que São Francisco de Assis também é um espírito com muita conquista, né? Mas que também teve a princípio, teve a mesma postura. Também, através de sonho, ele teve essa instrução para reformar a igreja, como ele interpretou a reforma física da igreja, quando ele pega os tijolos e limpa, logo depois ele percebeu que não seria essa reforma. Da mesma forma que o estudo do livro que nós estamos fazendo, quando o Castro, também pensando que seria a reforma da edificação do centro, mas logo Jael, que era o diretor doutrinário, ele já puxou, já teve logo o insight de puxar, e no diálogo com o Castro, ele falou, olha, quem sabe não seja essa reforma que os espíritos estão querendo nos passar? Quem sabe nós deveríamos rever estudos, quem sabe nós deveríamos fazer mais seminários. E muito interessante que a Nora relata exatamente dessa forma.
Isso aí é uma prática do dia a dia muito necessária dentro da casa espírita. A necessidade de rever estudo, a necessidade de usar mais tempos para poder fazer seminários, para introduzir estudo de novos livros, de novas obras, as básicas, isso já uma casa espírita não existe se não tiver estudo da obra básica, mas muitos estudos de outras obras complementares, como a gente tem muitas por aí, muito boa. Então, aí a gente inicia o capítulo 4, iniciando o ataque, agora vai Eu tenho verdadeiramente um exemplo o muito grave com relação a ataque. isso. Depois, se você permitir eu Não, falar. já pode dar esse exemplo para a gente, aí você fecha esse capítulo 3 com esse exemplo para a gente já iniciar aqui a história do ataque, Amália. Fez muito Então, bem, está lembrando. uma determinada cidade, de uma casa espírita, que a gente já estava indo lá há alguns anos, né? E aí começou a haver uma dificuldade que o diretor do centro, o presidente do centro, estava colocando no lugar de Kardec Pietro Baldi. Olha. Então, ele, assim, muito voltado para estudo científico, né? Estudo científico, então ele simplesmente, vamos dizer que selecionou um dia só para estudar Kardec. E a pessoa responsável pelo estudo de Kardec, né? Pelo estudo do Evangelho e tudo, ela teve um sonho, né? Que, quando ela chegava no centro, estava tudo assim como que sabe, Maria Mole, assim, o centro. Quando Uhum. o chão do centro estava mole, estava afundando, né? Então, tudo assim. Todos os setores do centro que andava era como que o chão estava mole, né? Aí eu falei para ela, olha, isso caracteriza alguma situação difícil, alguma infiltração, né, na casa. E aí, o que ela fez? Ela ficou muito preocupada com isso e Uhum. pediu se podia uma orientação. Aí nós ela escreveu o plano espiritual e Agostinho respondeu para ela, Agostinho Doutor Erno, que já estava começando a infiltração e que era necessário, né, que se fizesse alguma coisa. Aí ela foi levar a orientação para casa para ele. Ele ainda, ironicamente, disse que nós, do Centro Espírita Leon Denis, tinha essa mania de conversar com os espíritos. Então, Olha. o interessante é que o espírito, o Agostinho, o doutor Emma, mostraram, porque ela explicou tudo para ele, né? Que ele preferia o estudo de Pietro Baldi, que tudo ele estava assim, até no trabalho mediúnico, né? Ele estava colocando Pietro Baldi, né? Então já aí a espiritualidade disse que já estava acontecendo a infiltração e que era preciso fazer alguma coisa. Mas quando ela vai buscar, ela vai levar orientação, vai falar sobre isso, ele não aceitou. E na orientação, quando ela perguntou ao plano espiritual, né, o que se poderia fazer, os espíritos disseram que ele, como presidente do centro, não, primeiro que buscasse o estatuto. Então, estava lá no estatuto, pela federação, que a casa espírita é para estudar a doutrina, o evangelho, tará. Mas ele diz que ele, como presidente do centro, ele poderia interferir no estatuto. Você Olha. sabe que ele interferiu no estatuto? E no estatuto a orientação é estudar a doutrina espírita, né, baseada em Kardec, ele colocou no estatuto que poderia estudar qualquer doutrina, qualquer filosofia, qualquer obra, entendeu? Ele mudou. O que houve? Um racha. Saíram umas 20 pessoas do centro, daquele grupo que era voltado para Kardec. Então,
essa menina saiu porque não aceitaram dela ter buscado orientação, ele não aceitou, e aqueles outros também a favor dele. E por que eram a favor dele, um grupo? Porque ele é rico, porque ele tem posse, ele que sustenta o centro. Olha que perigo. Isso tudo, por isso que eu falei que é um exemplo grave, porque ele, como ele sustenta o centro, então aqueles que não interessam, né, que a gente sabe, né, dessa parte, não, né, foram a favor dele. Não é isso? E o É isso grupinho mesmo. saiu. E esse grupo é um grupo que a gente está orientando até hoje. Né? Nós estamos indo por causa da pandemia. Mas toda vez que a gente vai a Minas Gerais, as 4 vezes, a gente dá apoio a esse grupo. Então, você vê como que é a realidade do sonho, foi totalmente real o sonho dela, né? Já estava acontecendo a infiltração e já estava até fortalecida, porque fortaleceram ele, né? Exatamente. E, infelizmente, houve essa dissidência, né? Houve a dissidência por conta disso. Ela foi avisada pelo sonho, né? E correu atrás e descobriu a dificuldade. É Isso isso. mesmo. É muito boa, e com certeza quem está nos ouvindo tem experiência de outras casas, que não dá para contar todo mundo participar, mas é só ficando um alerta. E Kardec não colocou no capítulo 29 do Livro dos Médiuns à toa, iniciou justamente com essa questão de mostrar lá na questão 324, de mostrar essa questão, né, que são necessárias condições especiais, aí que ele fala que é preciso examinar, porque erraria quem comparasse as sociedades como uma sociedade comum, que nesse caso, porque sustenta a instituição trazer para as instituições como lar. Eu sustento e todo mundo ali tem que seguir as minhas regras. Pois é. Então, E aí entra são... também, Helena, entra também a questão, né, que a gente tem que ver, a questão dessa briga antiga, desde o tempo de Bezerra de Menezes, que não parece não, mas ainda existe, a questão dos místicos e científicos no centro espírita. Por que precisa estar incorporado no estudo da doutrina espírita o Evangelho de Jesus? Né? O Evangelho de Jesus é a base de sustentação do equilíbrio. Senão, você se deixa levar pela grandeza da doutrina espírita, como ciência mesmo. Muitos se pegam a isso, né, e querem desprezar o Evangelho, né, como só vai acontecer aí nessa situação. Então, é por isso que é preciso ter o Evangelho. Foi a grande luta do doutor Bezerra de Menezes, né, para unir, colocar essa necessidade do Evangelho. Amália, e isso vem até bem antes do doutor Bezerra de Menezes no Brasil. Porque no movimento espírita, após o desencarne de Kardec, após 1869, houve uma grande filtração do estudo da teosofia de Helena Blavatsky. Foi introduzida na Sociedade Espírita Parisiense estudos da teosofia. Então, a Revista Espírita, a partir de 1870, 69 e 70, eram muito mais publicadas após o desencarne de Kardec, e Emílio Boudet lutando contra isso, a família Delane também lutando contra isso, tanto que depois ele foi até inaugurado outra sociedade, por causa justamente do estudo de outras doutrinas. Mesmo Kardec deixando o Livro dos Médiuns, na questão 30, quando ele lança o regulamento da sociedade, ele deixa bem claro, lá no item, são 24 artigos, ele deixa no artigo 3, ele vem dizendo quais são o estudo, no artigo 1, 2 e 3, quais são os estudos que devem ser realizados nas sociedades espíritas, né? Nas casas espíritas, nos centros espíritas, nas agremiações, enfim.
Então, isso aí ele deixou bem claro. Então, vamos então iniciar. Ô, Milena, quer iniciar com esse capítulo 4? Ele tem vários desdobramentos. Então, mais uma vez, a gente não vai conseguir fazer ele, para não correr, como já que a Milena liberou a gente vai fazer ele em mais aulas, tá, Milena? Tá bom. Tá. Aí eu ia te pedir para você iniciar para a gente, logo na primeira aula, aula 18, desse material que eu passei para vocês, na aula 18, eu dividi em dois itens. Duas Aí partes, né? Duas partes, dois itens, duas partes. Aí depois a gente tem a aula 19 também. Então, começa para a gente, por favor, essa primeira parte do início desse capítulo, para a gente começar o debate sobre isso. Na qual ele falava ali, né, sobre Júlio César, que era doente, né? Ele descreveu que era essa parte, né? Exatamente. São os personagens que já começam a aparecer, né? Que já começam a aparecer. Então, aqui, na verdade, ele está falando, né? Qual era o rolo realmente de Júlio César, né? E também da informação que já chegou até ele, né? Que os emissários da luz já estavam informados sobre a possível invasão, sobre a invasão que estava sendo programada já por eles, né? Então, eles já tinham sido informados, os próprios encarnados também já tinham sido informados sobre qual seria esse plano, né? E ele estava nutrindo um ódio ainda muito mais amplo, né? Sobre aquele odioso templo de luz, que ele, na verdade, a dificuldade maior é porque o templo ainda era bem imantado de fluidos amorosos, né? Que, na verdade, era derivado das energias, das vibrações dos que ali estavam, né? Então, eles, na verdade, estavam dispostos a eliminar essas vibrações, esses fluidos amorosos, infiltrando vibrações de negatividade, né? Então, vocês depois em casa, vocês pegam, quando ele vem falando que o templo é imantado de eflúvios, né, amorosos, vocês depois pegam em casa, no livro O Invisível, de Leon Denis, lá no capítulo 15, é o tema A Força Psíquica, os Fluidos e o Magnetismo. É um capítulo grande, a pretensão não é estudar o capítulo, óbvio, mas é um capítulo muito importante, aonde Leon Denis vem estudando, é óbvio que também na Gênesis, capítulo 14, né? Todo o capítulo 14, mas aqui Leon Denis vem fazendo assim, vem trazendo mesmo passo a passo de como que fica. Ele fala sobre a ambiência psíquica do ambiente da casa espírita, né? Como fica essa ambiência. Então, ele diz assim, olha, só uma partezinha para a gente tá vendo, é muito comum, eu, pelo menos, tenho experiência de alguns centros que, não muitos, mas já tive experiência, que fala que não tem necessidade, a Amália está aí presente, ela deve também ter experiência sobre isso, que não tem necessidade do autopasse. Então, eu já fui em casa, que a gente conversando, já que estava pedindo para eu falar Então, sobre até o o tema. passe direto questiona. Até o passe direto. Então, olha só. Aí a pessoa que falando, Helena, em relação ao autopasse, porque não tem necessidade, eu falei, depende do teu ponto de vista, de que você está se baseando, porque vamos. Aí foi quando eu peguei esse capítulo 15, onde o Leon Denis, a gente ainda não viu lugar nenhum que faça essa instrução. Eu falei, bom, então vamos em Leon Denis, né? Se Leon Denis não servir, eu não sei mais o que vai servir. Nesse mesmo capítulo, ele vem falando sobre a questão do pode-se também, vem falando sobre os passes, a vontade de aliviar, de curar. Nós já dissemos, empresta ao fluido magnético propriedades curativas.
o remédio para os nossos males está em nós mesmos. Beleza. Aí, avançando, ele diz assim, pode-se também, pela automagnetização, tratar-se a si mesmo, liberando com auxílio de passes ou fricções os órgãos enfraquecidos e impregnando-os com corrente de forças que escapam das mãos. Então, essa automagnetização é esse processo do autopasse através que muitos centros utilizam para fortalecimento. Esse fortalecimento de quê? Justamente, olha aqui, ó, eles estavam impregnando a ambiência do centro com os fluidos deles, e ali eles já identificaram, a primeira coisa que eles identificaram quando eles falam, o odioso templo permanece impregnado de fluidos amorosos. Nós também somos muitos e dispomos de poderosas vibrações negativas. Olha, gente, isso é sério, né? Isso é muito sério. Nosso momento chegou. Aí, no desenrolar do estudo, a gente vai ver que momento foi esse que chegou. Aonde está a nossa parte nesse momento que chegou no que foi lido aí pela Milena. Aparece um outro personagem, Gonçalves, né? O Gonçalves ele é o capataz, não é trabalho em equipe, não, é capataz. Olha o termo que a Nora é capaz. Por quê? Isso aí é muito importante, essa reflexão. Porque quando você aprende a trabalhar em equipe, é uma outra coisa. Do que ser mandado. Exatamente. É o respeito, olha, o respeito. Segue-se uma programação, ninguém pode chegar de uma hora. Estou com uma ideia aqui, quero mostrar para vocês. É uma programação. Está dentro da programação essas ideias? Como é que está isso? De onde tirou isso? Por isso que, mais uma vez, eu vou estar citando aqui aquela questão, capítulo 7, o item 211 do Livro dos Médiuns, quando Kardec vem falando, a necessidade do estudo prévio da teoria, Kardec fala a teoria, importância do estudo prévio, ó, duas palavras importantes, estudo prévio da teoria. E ele diz por que é importante, que é indispensável se quiser evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Olha que coisa importante, gente. Que quiser evitar, e que inconvenientes? E justamente, se você não sabe trabalhar em equipe, se você não conhece as condições para se fazer um trabalho sério, que é o trabalho na Casa Espírita, né? Nesse capítulo 15, vocês depois vão ler, Leon Denis deixa bem claro que tem que ter muito cuidado, e o cuidado que tem que ser nunca iniciar um trabalho sem estudo do Evangelho, que foi a luta de Dr. Bezerra de Menezes para implantar o Evangelho na Casa Espírita, como lembrou a Amália. Nunca se deve iniciar um estudo sem a leitura do Evangelho e sem a prece. Isso já vai formando um todo coletivo com verdadeiro recolhimento. Porque o verdadeiro recolhimento não é só você chegar na casa silencioso, que às vezes nem silencioso a gente chega, ou com comportamento corporal. Não, é muito além disso. É o teor do pensamento e do sentimento, porque isso aí é que vai verdadeiramente impregnar com esses eflúvios que ele está falando aqui, que mais pessoas, você às vezes você fica em vigilante porque ninguém está vendo, ninguém está sentindo, mas o resultado dá nas brechas, que a gente vai avançar aqui, nessa questão, né, nas brechas que a gente vai abrindo, que os trabalhadores que não sabem trabalhar em equipe, que não quer fazer estudo, não quer planejar nada, não quer fazer uma organização de ideias, não quer dividir as ideias, não quer ouvir a ideia dos outros, e o Gonçalves, que é o capataz porque ele não tem um guia, o guia dele não é Jesus, o guia dele é Júlio César, que é o que manda, não é o que está
ali com as ideias, puxando, é o que está puxando o barco, porque alguém puxa o barco, né? A verdade é essa, alguém sempre está na direção de alguma coisa. Porém, mas de uma forma fraterna, porque é a união fraterna que faz a homogeneidade de um grupo. Eu vou pedir, então, a Sueli, para a gente, antes de entrar nesse item, nesse 2 aqui, ela falar para a gente, aonde ele começa assim: sim, aqui está o levantamento dos dirigentes serão vitimados por nós. Olha só que coisa, olha o levantamento dos dirigentes que serão visitados por nós. Fala para a gente sobre essa lição, que chega a ser uma lição. Ó, os dirigentes serão visitados, né? Fala para a gente, Sueli, sobre isso. 10 dirigentes, né? 10, é isso mesmo, 10 dirigentes. Então, aqui, os 10 dirigentes serão visitados por nós. Exatamente aqui, a gente percebe que eles estão muito organizados. Muito organizado. E a partir, não é? A organização parte de que quem tem uma responsabilidade, para quem tem uma responsabilidade de posicionar e colocar a postura que o centro espírita quer dirigir. Então, é a postura de fraternidade, de união. Essa postura tem que ser a partir do dirigente, e que eles normalmente eles são o foco, o exemplo. E aí o grupo segue. Se o dirigente não tiver essa fraternidade, essa caridade, esse espírito de coletivo que o Kardec nos propõe ali no Livro dos Médiuns, que é o todo coletivo, essa união, essa fraternidade, o dirigente, ele enfraquecido, ele vai dar brecha para os participantes do grupo aderirem a esse pensamento, porque ele sai da sintonia e o grupo também sai da sintonia, obviamente, né? Assim, na Evolução em Dois Mundos também a gente vê uma clara colocação dessa relação aí dos fluidos que são conduzidos pelo dirigente e, logicamente, por todo o grupo vai ficar conectado por essa sintonia. E a partir dessa ausência dessa sintonia é que vai abrir a brecha. Então, ele fala assim, eu vou ler só um pedacinho assim na Evolução em Dois Mundos, que fala sobre essas... Qual o capítulo? Qual o capítulo? É o capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual, e ele vai falar assim, no item Mediunidade Inicial, um parágrafo pequeno fala sobre as ondas de pensamento. Então, ele fala assim, pelas ondas de pensamento a se novelarem umas sobre as outras, segundo a combinação frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando os núcleos de progresso em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores, para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que as almas estacionárias se enquistam, a alma vira... Está fechado dentro de si mesmo, né? Mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução, estabelecendo obsessões lamentáveis a se elastecerem sobre as novas as teias do crime e da etiologia complexa de enfermidades mentais. Então, sim, importante a gente saber que todo corpo mediúnico tem que estar preparado, mas a responsabilidade dos dirigentes de cada trabalho ela é mais evidente para divulgar e para unir a sintonia do grupo nesse progresso, né? O objetivo do progresso. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E a Baltazar, também nesse material que está na nossa mão,
ele fala o seguinte, o diretor ele não pode ser introspectivo, porque senão ele não dilata suas energias. Por quê? Tem situação, e eu tenho certeza que a Milena tem muita experiência em relação a isso, a Amália e muitos outros que estão nos ouvindo devem estar imediatamente lembrando de situações que acontecem na casa espírita, que tem que tomar uma posição, tem que tomar uma decisão, porque senão você mais agrada aquele desavisado do que atende essa recomendação de Kardec, ainda nessa questão 324, quando ele fala que a casa espírita não é uma sociedade como outra qualquer, que tem regras a seguir e tem condições, de Leon Denis também, no mesmo Invisível, no mesmo livro No Invisível, só que lá no capítulo 10º, ele fala sobre a questão da ambiência psíquica, ainda sobre a questão da ambiência psíquica, ele fala que é necessário ter condições e regras a serem seguidas. Olha, gente, então a gente está bem respaldado com a necessidade de entender que é necessário, para que haja essa homogeneidade, que, acima de tudo, fraternidade, lógico, a próprio fato dos dirigentes estarem se comprometendo com o trabalho, se comprometendo em administrar a vida do dia a dia, presente ali, puxando o barco, né? Ele já está desenvolvendo e dando demonstração de dedicação. Agora, ele tem que seguir regras. A casa dele tem um estatuto, a casa dele tem um regimento interno. As coisas precisam ser mudadas, sim, mas não tem que ser mudada da forma que o outro que mal chegou já chega querendo trazer ao seu bel prazer o modo de se agir. E outra coisa, sempre os dirigentes espirituais, eles vão sempre primeiro intuir os dirigentes encarnados. Eles sabem respeitar isso. Tanto que aqui justamente vem trazendo, olha, eles seriam os 10 primeiros dirigentes seriam atacados, mas também o benfeitor da casa já estava se comunicando, já estava avisando que eles teriam apoio, eles teriam todo um respaldo para suportar. Por quê? Os dirigentes não existem para eximir-nos dos trabalhos. Tanto que lá naquele capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis, Kardec deixa bem claro lá no item 7, quando vem analisando essa questão, basta pedir para receber tudo? Aí Kardec diz assim, o que Deus lhes concederá, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. É o que lhe ainda concederá, e o que ainda lhe concederá são os meios de sair das dificuldades, com a ajuda das ideias que ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará sobre o homem. Nossa, gente, isso aqui é mantra, tá? Isso aqui é para a gente estar vendo que a questão do pedir obtereis, a análise que Kardec faz aqui, não é pedir para... e que Deus e que a lei divina vai tirar, vai impedir que esses espíritos penetrem. A Nora foi muito feliz nessa contextualização, nessa história. Não, nada será impedido, até para que haja as mudanças. Olha como as mudanças vão vir. As mudanças vão vir no atrito que a gente, na sequência desse estudo, a gente vai ver. Quando ele começa a falar assim, ele começa a falar dos 10, né, os responsáveis pela... Aí são praticamente... Ele coloca os principais dirigentes da Casa Espírita. Então, ele dá como exemplo o registro, que ele vai analisar a atividade de cada um. Então, ele traz ele traz responsável pelo atendimento fraterno. Olha, atendimento fraterno numa casa é a porta de entrada.
É aquele atendimento onde muita gente fica anos e anos e fala, eu não esqueço, e quando eu cheguei na casa, eu fui atendida lá, ouvi a palestra e lá no atendimento fraterno. A partir dali, quantas pessoas são assim, se transformam em grandes cooperadoras através do atendimento fraterno. Então, ela vai passar, dá o nome, vai passar o perfil de quem? É Márcia Boaventura. Está aí, ó. Então, a Márcia Boaventura, ele diz assim, identificamos após dias de observação, olha só, dias de observação, que é uma mulher dedicada ao trabalho espírita. Eu vou pedir a Ruth, para a Ruth continuar para a gente aqui, esse perfil da Márcia Boaventura, tá? Está relatado aí, olha, passo a passo o perfil dela. Isso é muito importante, que a partir daí a gente fica como se fosse uma vitrine. Olha, é assim que acontece, olha, cuidado, atenção. Faz para a gente, Ruth, a análise aqui junto com a Nora, o perfil da Márcia Boaventura. A Márcia Boaventura foi a escolhida, né? Justamente por causa do atendimento fraterno. Ela era responsável por ele, né? Aí ele coloca aqui que ele é uma mulher dedicada no trabalho espírita. Nos últimos 5 anos, achei esses 5 anos pouco, mas tudo bem. Diz os relatos, nunca faltou nos dias de plantão. Você vê que ela não falta, ela dá toda assistência com os cooperadores, está disposta a ouvir sugestões. Você vê que ela é aberta, ela não é uma pessoa fechada, ela está nessa situação que a Fátima acabou de falar. Né? Ela tem uma afabilidade, uma doçura, né? Ela não comenta coisas que não sejam edificantes, está sempre longe das fofocas, trabalhando com espantosa seriedade, guardando e recomendando absoluto sigilo sobre todos os casos no atendimento. Isso me chamou muita atenção. Porque quando a gente adentra a casa espírita, qualquer ser humano que vá à casa espírita, ele vem em busca de alguma coisa, né? Ele vem em busca do consolo, na grande maioria. Então, ele encontra o atendimento fraterno, o respaldo para ele pensar assim, não, agora eu estou dentro de uma casa que vai me apoiar. Então, é muito importante o trabalho fraterno. Né? O fraterno, às vezes a gente pensa assim, vou me organizar, está tudo organizadinho, o horário, o dia, as pessoas, todo mundo rezando, todo mundo numa boa e tal, mas a gente esquece de uma coisa, esse lance da fraternidade, ela tem que ser acima da organização, porque muitas das vezes cada um que entra é diferente um do outro, então a gente não se encaixa bem direitinho dentro daquela organização certinha. Mas você, com a fraternidade, faz com que aquela situação da criatura mude e se adeque dentro da organização. Então, a gente tem que ter na frente a fraternidade, depois a organização, mas sempre tendo em vista que, sem a organização, ela não vai conseguir atingir a fraternidade suficiente para atender aquela pessoa. Então, ele aqui coloca, através dela, não temos nenhum campo de ação, né? A contar com a proteção que angariou com os trabalhos bem realizados, quase não oferece brecha. E, às vezes, muitas das vezes, a gente acha por quê? A gente está lá no horário, a gente está no centro disposto a estar trabalhando, todo mundo está afim, ligado um no outro, não é verdade? E a gente pensa assim, não vou ter brecha. Como não vamos ter brecha? Nós vamos ter brecha sempre. Aí eu vou, Ruth, Oi. Eu vou pedir Aí daí você vai, né? Tá. Tá, obrigada. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou pedir a Amália para falar para a gente sobre essa colocação da Ruth foi muito bem ajustada. Aí eles falam assim, ela ficava limitada a 1% da nossa infiltração sobre ela. Amália, olha que coisa, para todos nós estarmos refletindo. 1% que ela oferecia de brechas, 1%. Isso.
Eu tenho certeza que a Amália, em relação à assistência fraterna, agora, eu já te passo a palavra, Amália, que eu já ia esquecendo de falar isso, que é muito importante. Nesse momento atual, as casas espíritas têm trabalhado muito. Eu vou dar exemplo do Leon Denis, mas eu sei de outras casas que estão trabalhando nessa questão da assistência fraterna por telefone. Então, se organizaram imediatamente, já que o presencial não está acontecendo ainda nas casas espíritas, estou começando, mas não do contato pessoal, então já se está fazendo, já desde o início, por telefone, né? O Leon Denis e outras casas. Então, eu vou voltar para a Amália, para ela falar para a gente, que eu tenho certeza que ela conhece muito dessas questões aqui, ó, de quando nós oferecemos apenas... Quem oferece apenas 1% está bem a beça, né? Não, eu achei interessante, né, como a gente vai ver aí, que nesse 1% o Altivo mostrou para a gente uma dificuldade da nossa amiga, né, que você, como a Ruth falou, 5 anos é pouco, né, mas não importa. Né? O importante é que ela estava, pelo menos nesses 5 anos, estava no esforço. E nesse esforço estava 1% lá, né, que ela tinha como escudo. Mas eu quero falar, antes disso, essa questão da assistência fraterna, né, na casa espírita, é muito bem colocada. A Ruth colocou a questão da fraternidade, mas essa fraternidade ela tem que estar muito apoiada nas regras, nas leis e regras da casa, na organização da casa. Por quê? É pela porta do atendimento fraterno que as pessoas chegam mostrando que elas querem que a casa espírita faça a vontade delas. Né? Uma casa espírita, acho que eu até já citei aqui, que a diretora da casa abriu um dia especial lá, mudou o dia da reunião por causa de uma médium que ela achava muito especial, uma médium que tinha mediunidade ostensiva, mas que não podia vir naquele dia que era dia da reunião pública, dia da reunião que ela tinha que assistir. Aí abriu outro dia, preferiu manter o dia da reunião mediúnica, né, para a pessoa e abriu mão dela assistir a reunião pública. Aí eu falei para ela, mas você vai fazer a vontade da pessoa que chega, né? Porque é no atendimento fraterno que vem as choramingações. Mas eu não posso por isso, mas eu não posso por aquilo, né? Então, é como que a casa espírita tem que se adaptar à pessoa, enquanto que, ao contrário, quem quer que chegue tem que se adaptar às regras, às leis, ao regime da casa. Esse é o equilíbrio. Isso tem que estar muito firme, mesmo por telefone. Mesmo Amália, eu gostaria só de colocar de repente, né, discordar só de um fato, que às vezes a pessoa que está se adentrando na casa espírita, ela não sabe nem porque ela está vindo, muitas das vezes. E eu acredito que o fator fraternidade que a Ruth colocou, ele é fundamental. Aqui mesmo acontece tantas vezes que eu estou para fechar a casa e ir embora e aparece um necessitado. Então, lógico que com a intuição e o discernimento, o dirigente ou o acolhimento, né, fraterno tem que realizar ou não. Logicamente, se são pessoas que já participam... Como eu falei, é importantíssimo, porque é o acolhimento. É o acolhimento. Exatamente. Mas nós temos que ter cuidado. Porque se a pessoa está em um estado de sofrimento tão grande, a gente começa a colocar regras para recebê-la e atendê-la, eu acredito que nós estamos colocando um ulterior obstáculo para a chamada da sua atenção. Não é nesse sentido que eu coloquei. Não é nesse sentido. Porque é com a fraternidade, com o acolhimento da pessoa, com o ouvir a pessoa, que você vai realmente sentir, né, a sua necessidade, como você vai agir.
dentro do que a casa oferece para atender aquela dor e aquele sofrimento, não tenha dúvida disso. A fraternidade está mesmo, é o nosso sentimento. Sem esse sentimento, como é que a gente vai ser trabalhador da casa? Não tem como, né? Até mesmo tem certos momentos... eu concordo no outro quesito, que, nesse senso, um momento do acolhimento emergencial foi feito, sim, dentro da casa existem regras. E regras são seguidas. É aquele negócio de pronto-socorro. Exatamente. A fraternidade vai agir no pronto-socorro. Mas aí tem que dar continuidade, né? Tem que dar continuidade. Como eu dizia, até pelo telefone, que as pessoas fazem assim, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo, né? É igual aquela no nosso estudo do encontro, a Flora, né? A Flora. A Flora chegou para o altivo e disse: eu vim aqui para fazer a cura, eu quero ser curada, né? Aí o altivo falou: a gente não faz, porque ela queria uma cirurgia. Aí o altivo falou: aqui a gente não faz cirurgia, a gente faz um tratamento com um passe, né? Ela falou: então isso não me serve, porque eu tenho que fazer uma coisa emergencial, não é? Então não me serve. Porque isso é uma coisa simples, né? Mas pesa muito. Né? Que aí ele não disse para ela: não, minha filha, fica aqui, porque você vai... Não há promessas. Não tem que ter promessas, né? Então, você vê que o altivo não disse para ela, insistiu com ela: não, fica que é aqui, mas mostrou para ela, né, que, pelo tratamento do passe, na casa, que era o que ela ia receber. Tanto que, algum tempo depois, ela volta. Mas essa questão do 1%, vamos voltar aqui na Márcia Boaventura, ela estava ali no esforço, na dedicação, né? Mas, como eles disseram aqui, né? Ela só tem 1%, né? Limitando a 1% a nossa influenciação. Não é isso? Que lá na intimidade dela que isso existe, esse 1%. É isso aí. Aí agora vai... A intimidade dela, né? Que foi o que o altivo mostrou para a gente. Né? Exatamente. Agora, Amália, vai entrar... Vamos agora, pegando o gancho da Amália, vamos entrar no outro personagem que começa a aparecer. Personagem importante, que é justamente esse 1% que abriu a brecha para a influenciação, onde diz assim: entretanto, para nossa grande alegria, é casada com um homem possuidor de densas vibrações que nos permite a aproximação. Olha só, isso aqui é muito bom para a gente refletir. É casado com densas vibrações que nos permite a aproximação. Voltando no capítulo 15 do Invisível, o que faz os espíritos se aproximar da gente são as nossas vibrações. Ó. É possuidor de densas vibrações que nos permite a aproximação e convivência em sua própria residência. Gente, a todos nós que estamos ouvindo, isto é de extrema necessidade para nossas reflexões. A gente tem que ter muito cuidado. Lá na Gênesis, no capítulo 14, o item 17 da Gênesis, que o capítulo 14 todo é o estudo aprofundadíssimo que Kardec faz sobre fluido. Então, o capítulo 14, o item 17, ele é muito importante, porque ele vem falando sobre o aspecto físico e o aspecto moral dos fluidos, do fluido que é emanado por cada um de nós. Então, ele diz, eu não vou me aprofundar nisso, mas só uma coisinha para vocês terem a curiosidade depois de uma estudada nesse capítulo. Ele diz o seguinte, que os fluidos, tendo aspecto físico, esses fluidos podem ser tóxicos, podem ser calmantes, podem ser adstringentes, e aí tem uma lista de aspecto físico que o fluido pode ter a característica de calmante, ele pode ter a característica tóxica, densa. Para ele ter essas características, tem o aspecto moral, que é o nosso pensamento, aquilo que a gente tem falado desde o primeiro capítulo, né, Amália?
Tudo tem a ver com o pensamento. Então, dependendo do nosso pensamento, nós vamos impregnar, nós vamos transformar. E esse transformar, a gente também não pode deixar de estudar lá no livro dos médios, Laboratório do Mundo Invisível, que é o capítulo 28, são vários itens, onde São Luís vem mostrando que nós mesmos transformamos... Capítulo 8. Capítulo 8, isso, capítulo 8, os itens, principalmente o item 128, 126, aonde São Luís vê aquela história lá da caixinha de rapé, aonde São Luís vem dizendo que os espíritos eles mesmos fabricam a roupa deles. Então, ali vem mostrando como nós podemos modificar as propriedades dos fluidos pelo nosso querer, é poder, como estuda Leon Denis, traz Leon Denis para a gente lá no capítulo 24, Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter. Então, aí entra caráter, aí entra temperamento, que é justamente o perfil do marido da nossa Márcia Boaventura, tá? O senhor Boaventura. Aí ela diz o seguinte, né? Casada com o senhor possui de densas vibrações, que permitem, então são essas vibrações, já te dou a palavra, Amália, que permite que ele possa abrir essa brecha. O Boaventura abriu brecha para a aproximação desses espíritos na própria residência. Aí o Boaventura, o que ele faz? Ele começa a cobrar da Márcia, ele começa a cobrar dela Ele era avesso ao espiritismo, o esposo frequentava de vez em quando um culto, né, de uma das seitas evangélicas, carregava a mente a ideia de que a doutrina espírita é coisa do demônio, do diabo. A Nora vem relatando isso. Isso interrompeu, aí continua, isso interrompeu o mandato, eis o nosso homem. Quer dizer, eles identificaram ali um modo de conseguir chegar, incentivavam a cultivar na igreja, acompanhando nas orações, para que eles pudessem manipular a cabeça desse marido da Márcia Boaventura, que tinha toda aquela disciplina, mas existia 1%. Aí ele continua, a Nora, né, continua trazendo esse perfil, que é extremamente importante, de como é que conseguiu chegar até esse 1% da Márcia. Eu vou passar a palavra para a Amália, depois ela vai me permitir retornar para a gente estar vendo que 1% é esse, por que chegou esse 1%, e esse porquê ela deu brecha a esse 1% é muito importante. Depois você me passa. Tá, Helena, só para avisar, pessoal, que nós estamos nos minutinhos finais já. Tá. Meu Deus, esse tempo é mágico, né, gente? Porque ele passa muito rápido. Nossa Senhora, boa! É a aceleração dos nossos pensamentos, né, dentro do estudo. Para lembrar rapidinho que a organização deles, né, veio de prestar atenção na organização, que quando eles encontraram a barreira de 1% na Márcia, que eles encontraram dificuldade, eles foram pegar alguém muito ligado a ela, que é como eles fazem. Se não conseguem atingir, eles vão lá em quem é importante para você. Por exemplo, mãe, vai no filho. Né? Vai no filho. Aqui, quem pegava no pé dela era o marido. Então, e tinha toda a possibilidade que eles precisavam, né? Então, eles encontraram essa barreira nela. E eu me lembrei aqui que o próprio doutor Bezerra de Menezes, né? Que o espírito não conseguia de jeito nenhum se aproximar dele, não tinha nem 1%, foi aonde? No filho dele, no filho, na filha. Então, os espíritos, ele lidou... Por que ele ficou tão, desculpa a expressão, né, expert
em tratar obsessores, em tratar obsessões. Porque foram anos de dedicação do doutor Bezerra na cura daquele espírito que o perseguia através do filho. Então, é assim, né, que agem essa organização do mal. Eles vão lá, não conseguem você, eles vão lá em alguém que você preza muito e que você precisa muito. Era só Verdade. isso. Colocar. Não, mas olha, foi bem lembrado. Existe um livro do próprio Emmanuel Cristiano chamado Valério. Esse Valério. aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, tá? Valério, ele vem trazendo uma questão de obsessão, mas é nesse ponto que a gente está estudando, que a gente está fechando, tá, Milena? Ele analisa quais são as pessoas numa família mais fáceis de serem obsidiadas, então chega-se à conclusão que são as crianças, os idosos. E os idosos. Os idosos. Isso. Aí outra coisa, depois eu vou falar isso para a gente estar encerrando, semana que vem a gente vai puxar esse link. As mulheres que não têm ainda a verdadeira fé construída, e a gente vai começar semana que vem puxando isso, porque é o fato, questão da Márcia Boaventura, que é aquela passagem de Jesus com Marta e Maria. Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que ninguém vai conseguir influenciar, você não vai conseguir. Olha, isso influencia a vida da gente muito mais do que a gente pensa. Muito mais, por isso que muito eu vou mais do que a gente pensa. Gravem aí, semana que vem nós vamos iniciar com a passagem de Jesus, Marta, Maria escolheu a boa parte. Vamos ver que parte foi essa onde a Márcia Boaventura, uma parte era Maria e um outro lado dela era Marta. Aquela partezinha de 1%, aonde ela, por invigilância, a gente não atendeu o nosso guia modelo, que é Jesus, aonde a gente vai ver. Ela teve fé? Foi planejamento? Foi falta de fé? O que vem ser a verdadeira fé? Em que momento a gente esses deve 5 anos na vida dela ali? Como eram esses 5 anos na vida dela? Esses 5 anos transformou em verdadeira Maria, aonde a Maria, segundo Jesus, já tinha feito a parte dela, aí ela estava reservando para estudar com Jesus, e a Marta não. Vamos parar por aqui para a gente estar atendendo. Semana que vem, a gente vai continuar no capítulo 4, porque esse capítulo é muito importante, ele requer, principalmente essa questão... Souza aí, né? Não, calma, é porque essa questão de 1% de brecha é muito importante, porque ela era uma trabalhadora fiel. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não achar que porque a gente está cheia de tarefas, atendendo, mas não é só a ação funcional, é a ideia. Por isso que a gente vai estar trazendo a ideia de Jesus, do diálogo dele com Marta e Maria. A gente vai estar trazendo, na próxima semana, ainda no Livro dos Médiuns, algumas questões aqui que Kardec vem trazendo, por cuidado que a gente tem que ter, para a gente não se deixar levar por 1% de brecha. Milene, eu passo a palavra para você, minha filha. Obrigada, tá? Imagina, obrigada a vocês. Só relembrando, então, né, o pessoalzinho do Brasil, que a semana que vem nós estaremos mudando o nosso horário, nós estaremos saindo do horário de verão, então nós estaremos 1 hora na frente, para vocês, então, 1 hora a mais, né? No lugar das 6 horas. Às 6h45, é isso aí. Às 6h45, né? Isso. Tá ótimo. Tá bom? Só lembrando. Não, será 15 para as 6? Hein, Eliana? Não, 15 para as 7. 15 para as 7? Vai ser 6h45. Tá bom. 6h45. Porque agora nós estamos em 15 para 6, né? Então, nós vamos 1 hora para frente. Tá né? bom. Então, tá bom. Então, nós vamos enterrando, né? Eu vou pedir hoje, então, para Amália fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Amália? Pode, querida. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, condutor de nossas vidas,
Estamos aqui, Senhor Jesus, nesse esforço abençoado, unidos em pensamento e sentimento em torno dos teus ensinamentos, para nos fortalecermos, Senhor, no teu amor, para fortalecermos a nossa abençoada casa, escola, templo espírita, para que possamos, Jesus querido, sermos trabalhadores do Senhor, com toda a luta, com todo o esforço da fidelidade, da determinação, da perseverança. Enfim, Senhor, abençoe a todos nós nesse esforço que precisamos alimentar permanentemente em nossas vidas. Abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, fortaleça-nos sempre, Senhor, e abençoe as nossas casas espíritas, envolvendo-nos sempre nas forças infinitas do teu amor e da tua paz. E permita, assim, Jesus amado, que em teu nome e em nome dos patronos das casas espíritas aqui representadas, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos considerar encerrada a nossa reunião desta manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, obrigada.